Imagina só, uma única raiz, bem lá no fundo da floresta amazônica, dando origem a 3 árvores espirituais, completamente diferentes. Pois é, essa raiz é a ayahuasca, uma bebida sagrada que acabou inspirando 3 grandes religiões aqui no Brasil. Mas como isso aconteceu? É o que a gente vai descobrir junto agora. Bom, no coração de tudo isso está a ayahuasca, que também é chamada de daime, ou de vegetal, dependendo da linha. É uma verdadeira alquímia da floresta. A união do cipó, o jagubê, com a folha, a chacrona. Juntas, elas não criam só um chá, elas formam o sacramento que conecta essas 3 fés. É bem aqui que a nossa história começa. Então, o mistério todo é esse. Como é que pode uma única bebida sagrada ter florescido em 3 caminhos espirituais tão distintos um do outro? A gente vai explorar agora as origens, os rituais e as crenças que fazem cada um deles ser tão único. Nosso primeiro caminho leva a gente para o Santo Daime. E aqui tem uma coisa que fica clara logo de cara. A música não é só um detalhe do ritual, sabe? Ela é a mensagem, ela é a doutrina. Pensa lá nos seringais do Acre, na década de 30. Um homem chamado Raimundo Irineu Serra, o mestre Irineu, tem uma visão. Dali, ele cria uma fé com uma base cristã muito forte, mas que ele enriquece com tradições indígenas, afro-brasileiras e também esotéricas, ou seja, aqueles conhecimentos mais místicos, simbólicos. E o coração do ritual? O canto. Mas olha, não são canções comuns, são os inários, hinos recebidos em visões, que funcionam como um guia para a cura e para a transformação pessoal. Só que a história do Santo Daime não é uma linha reta. Logo no começo, essa árvore se dividiu em 2 galhos principais. De um lado, ficaram os tradicionalistas, bem apegados aos ensinamentos originais do mestre Irineu, e do outro, os expansionistas, que estavam prontos para levar a doutrina para novas direções. E aqui a gente vê essa divisão bem de perto. De um lado, o Alto Santo, a linha mais conservadora, que busca preservar os rituais originais do mestre Irineu, sem misturas. Já do outro lado, tem o Cefuris, fundado pelo padrinho Sebastião. Eles literalmente levaram o daime para o mundo, abraçaram influências da Umbanda e até introduziram o uso da cannabis, algo que para os tradicionalistas é impensável. E para entender a força da tradição, a gente precisa ir até a fonte. Este mapa aqui mostra a Vila Irineu Serra, lá no Acre, o coração espiritual do Alto Santo. Cada centro religioso ali é um guardião da chama original do mestre Irineu. É o epicentro geográfico da doutrina dele. Agora, vamos navegar para um braço diferente desse rio espiritual, a Barquinha. E como o nome já sugere, essa é uma jornada com uma missão muito específica: a caridade. Lá em 1945, Daniel Pereira de Matos fundou a Barquinha com uma missão muito clara: a caridade espiritual, com o objetivo de ajudar espíritos que precisam de auxílio. A fé mistura bastante coisa da Umbanda com a encantaria maranhense, que é uma tradição religiosa riquíssima do Maranhão. A metáfora central é a própria barquinha, um barco que navega pelos mundos espirituais para resgatar almas perdidas. E isso nos leva à principal, a maior diferença em relação ao Santo Daime, a incorporação. Na barquinha, a mediunidade é a chave de tudo. Os membros se tornam canais para que entidades espirituais possam dar passes, curas e orientações. Então, enquanto o Daime é uma jornada para dentro, a barquinha é uma ponte de comunicação com o mundo espiritual. É uma abordagem ritual totalmente diferente. Nosso terceiro e último caminho é a união do vegetal, a UDV. Se o Daime é a fé do canto e a barquinha é a fé da caridade, a UDV é o caminho do estudo. É uma busca por sabedoria e por disciplina moral. A UDV foi fundada em 1961 por José Gabriel da Costa, o mestre Gabriel. Aqui o foco muda completamente. Vai para o desenvolvimento intelectual e moral, guiado por uma doutrina que é toda transmitida oralmente. A filosofia central é simples, mas muito poderosa: luz, paz e amor. E o próprio nome, União do Vegetal, já explica tudo. É a união das plantas no chá e, o mais importante, a união das pessoas em torno da sabedoria. O que realmente distingue a UDV é a sua estrutura. É quase como uma antiga escola de mistério, sabe? Super organizada, hierárquica. Os membros vão progredindo em graus de conhecimento. E para proteger os ensinamentos orais do mestre Gabriel, existe o Conselho da Recordação, um grupo de mestres que conheceram ele pessoalmente. O trabalho deles é garantir que a doutrina continue pura do jeitinho que foi transmitida. Ok, a gente viu os 3 caminhos, um por um.
Agora, vamos colocar tudo lado a lado para ver o quadro geral, para juntar as peças desse quebra-cabeça. Essa tabela aqui deixa tudo muito claro. Olha só, 3 fundadores, 3 influências principais diferentes, do cristianismo popular à Umbanda, chegando no esoterismo. 3 focos de ritual que não têm nada a ver um com o outro: canto, incorporação e estudo. E 3 estruturas distintas. O ponto principal é impressionante. A mesma bebida sagrada deu origem a 3 universos espirituais completamente diferentes. Isso tudo nos traz para os dias de hoje. Essas religiões, que nasceram lá no coração da Amazônia, agora têm seguidores no mundo todo. E a grande questão que elas enfrentam é exatamente esta: à medida que crescem, como é que elas podem preservar a identidade única de cada uma? Como uma tradição tão antiga encontra o seu lugar no mundo moderno? Esse é o desafio que, com certeza, vai definir o futuro dela.